O nosso bate-papo de hoje é com meu amigo Bel de Sazá. Estamos aqui em Volta Redonda com este grande homem que é cria dessa cidade. E Deus nos presenteou com essa tarde maravilhosa de nós estarmos aqui compartilhando um pouco da sua história, um pouco da sua vida, um pouco da sua trajetória. Tive a oportunidade de conversar com ele ainda há pouco. Ele estava me falando que é nascido e criado aqui. Nascido e criado aqui no bairro Belo Horizonte. Bairro Belo Horizonte. Eu não conheço muito bem Volta Redonda, mas eu já pude perceber que é uma cidade muito hospitaleira. Muito hospitaleira. Povo caridoso, povo amigo, companheiro, né? Esse é um povo excepcional. E falo porque eu sou da Igreja Assembleia de Deus e de vez em quando a gente faz alguma campanha de doação de quilo, alguma coisa assim. E quando a gente vai andar na rua, quando nós vamos andar e pedir, a cidade ela nos recebe, a população nos recebe muito bem. Ela doa, né? Doa com o coração. Ô cidade para ter uma população que tem um coração grande. Tanto que aqui atrás, né, tem um coração grande, né, da Amo Volta Redonda. E é real. Volta Redonda é uma cidade que tem que ser amada, porque a população tem um coração que não cabe dentro da sua cidade. E aqui você cresceu, aqui você idealizou seus sonhos e projetos. Sim. E o seu coração está aqui. Em Volta Redonda. O seu grande coração Meu está grande aqui. coração está aqui. Nessa cidade. Exato. E estou sabendo que você aceitou um grande desafio de fazer parte da administração pública da cidade de Volta Redonda. Corretamente. E nada mais interessante, nada mais importante do que uma pessoa com o coração plantado na cidade para conhecer de fato a sua real necessidade, né? Sim. A real situação do povo de Volta Redonda. E eu acredito que é isso que a gestão pública precisa. Verdade. Alguém com coração na cidade e com coração na população. Verdade. Então, eu aceitei esse desafio, né, de vir a pré-candidato a vereador em Volta Redonda, porque não é clichê, tá? Não é clichê. Amo essa cidade. Como eu disse anteriormente, fui nascido e criado aqui, lá no bairro Belo Horizonte. Amo de paixão essa cidade. Estudei em vários colégios aqui, né? Minha vida foi aqui em Volta Redonda. Estudei no colégio Paudalho, que hoje em dia não existe mais. Pelo poder público, acabou com o colégio Paudalho, um grande colégio que fica no bairro Belo Horizonte. Estudei na escola municipal Rubens Machado, tá? Estudei no colégio Santos Dumont e onde fiz amizades, onde vi que o ensino público ele é bom, apesar de dizerem que a educação pública não é boa, né? É boa sim. Eu aprendi bastante coisa, fiz amigos, cresci profissionalmente ali. Então, o meu coração, sem sombra de dúvida, está plantado em Volta Redonda. Você conseguiu extrair o máximo de benefício para hoje você se tornar o cidadão e a pessoa que você é. Com certeza. E essa experiência que eu adquiri ao longo do tempo, eu peguei do meu pai, né? Meu pai é pastor, foi pastor, meu pai hoje em dia é falecido, um grande homem, e ele me ensinou que nós temos que ter um ideal. E a minha frase sempre que é utilizada é tudo por um ideal. Eu tenho um ideal e o meu ideal é trabalhar em prol de algo. E hoje eu quero trabalhar em prol da cidade de Volta Redonda. Quero trabalhar. Não vem aqui ficar aquela conversinha fiada que vamos fazer, vamos prometer, sem promessa. Porque quem promete não cumpre. Esse negócio de promessa, esse negócio de história, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou reformar, não acontece. Porque o poder público tem que ser entendido. Tem que ser entendido. E se você ficar com muita promessa, você vai chegar lá e não vai conseguir cumprir o que você prometeu. E aí vai ficar feio. Você não vai ter palavra. Aprendi com meu pai que nós temos que ser de palavra, sabe? Então, o meu objetivo principal é
trabalhar. Eu acho que toda cidade, ao escolher os seus gestores, os seus administradores, ela tem que focar exatamente nisso. Escolher pessoas com princípios. No teu caso, você tem os princípios que você aprendeu com seu pai e você também tem os seus valores cristãos. Valores cristãos. Né? Que zela pela família, que zela pela ordem, pela decência. E, ao meu ver, tudo isso que você falou, eu posso testificar porque todas as vezes que eu venho em Volta Redonda, eu sou muito bem recebido. Verdadeiramente o povo é um povo acolhedor. É uma cidade muito receptiva. E falo sem conhecer. O pouco que eu conheço tem tudo para ser uma cidade modelo do sul do estado do Rio de Janeiro. É a Tudo melhor pra cidade. ser. É a melhor? É a melhor cidade do sul do estado do Rio Então, de Janeiro. quem está falando é alguém que é nascido e criado aqui. Nascido e criado aqui. E você vê bem, eu fiquei 8 anos, né, sendo cabo do Exército Brasileiro. E durante 8 anos eu presenciei outras cidades, né? Coatis, Resende. E não falando mal dessas cidades, mas a minha cidade eu amo de paixão. Eu ia para Resende, chegava lá, eu falava, poxa, tem que voltar para Volta Redonda rápido, porque aquela cidade, ela flui. É uma cidade que flui. E é uma cidade que você tem locais para todo tipo de pessoa. Aqui é uma cidade que você, à noite você quer em algum lugar? Tem. Durante o dia você quer? Tem. Aqui é uma cidade que tem tudo. Eu costumo dizer que é a melhor cidade do sul do estado do Rio de Janeiro. Não existe outra cidade que se iguale a Volta Redonda. Como você disse, Volta Redonda, ela tem tudo para ser um modelo. Volta Redonda já é um modelo. Ela é um modelo de tudo, tudo. Gestão pública, saúde, tudo. Volta Redonda é excepcional. Interessante ouvir você falando isso, porque hoje a gente vê as pessoas falando mal, tentando encontrar o erro, tentando encontrar aquilo que não funciona, tentando encontrar onde está o defeito. Né? E você consegue enxergar a Volta Redonda hoje com uma outra perspectiva, ou seja, você enxerga a Volta Redonda hoje como uma cidade modelo. Tudo que funciona, né? A saúde pública, né? Tem se destacado na nossa região. E quando nós olhamos para a política hoje, nós vemos que o povo está muito desacreditado. Demais, demais. Muito desacreditado, por quê? Porque pessoas que te antecederam, Verdade. né, infelizmente deixaram a desejar. Verdade. Mas eu acredito no novo. Vamos mudar. Eu acredito no novo. A nova política, né? Pessoas com coração, pessoas que olham com o olhar do povo. E eu acredito que vai trazer a diferença para esta cidade. Verdade. E o povo de Volta Redonda, ele vai ser muito grato. Com certeza. Por esta nova gestão, esta nova política que está surgindo. Você é um jovem de quantos anos? São 28 anos. 28 anos, novo, com uma visão completamente renovada. Verdade. Para trazer o novo e abolir a velha política. Vamos abolir. Vamos mudar a história. Na verdade, eu aprendi uma coisa, que onde o povo de Deus chega, o povo de Deus marca. Não é clichê, não. É porque às vezes você fala assim, pô, cara, cheio de clichê, cheio de história. Não. O povo de Deus tem que marcar a história. O povo de Deus tem que transformar um país, ele tem que transformar um bairro, uma cidade. E vamos começar a transformar por Volta Redonda. Você quer mudar uma história? Você tem que acreditar em alguém. Tem que acreditar. A gente não pode viver desacreditado. Hoje o povo não está acreditando na política. Muitos, eu ouço dizer que eu não acredito mais na política. Enquanto tiver um dizendo que tem um ideal, abrace ele, acredite nele. Se caso ele não cumprir aquilo que ele disse, acreditar em outro, até a hora que aparecer um cara certo. E um dia vai aparecer. É igual acabou de falar. Os que nos antecederam,
provavelmente erraram, cometeram alguns erros pertinentes, que estão até hoje aí vistos, né, pela população, e deixaram a política suja, deixaram a política manchada. Só que, com certeza, está se levantando uma nova história na política brasileira. E nós vamos começar essa nova história. Tá certo. Quando eu vim de lá para cá, no teu carro, eu estava falando de uma frase que eu postei nas minhas redes sociais há poucos dias, que fala que todos que conseguiram conquistar alguma coisa tentaram, erraram, persistiram. Sim. E hoje conquistaram a tão sonhada promessa, a tão sonhada vitória. Exato. E você estava falando que das pessoas que nos antecederam, e o povo está desacreditado da política hoje. Porém, não vamos desistir. Não desista. Tentou, errou na sua escolha, acredita no novo. Porque o que Deus está preparando para essa cidade é coisa muito grande. É coisa grande, é coisa grande. Volta Redonda, com certeza, vai mudar a sua história. Nós vamos entrar no novo trilho. E nesse trilho tem vitória, pode acreditar. Deus vai nos abençoar. Às vezes vão dizer que a gente está usando Deus, né? Ah, está usando Deus. Não, estou usando Deus não. Porque Deus está em tudo, não precisa eu usá-lo. Ele está. A presença de Deus está em tudo. A política está ruim, Deus está lá, olhando. Talvez a política está ruim porque falta Deus lá. Falta Deus. E Deus ele está só ali, ó. Poxa, podia me chamar que eu resolvo isso aí. Mas não chama, tem que chamar Deus. E se Deus está, algo acontece. E com certeza, é o que eu disse antes, Volta Redonda tem tudo para ser e continuar sendo a melhor cidade. Você está falando que Deus, né? Se Deus estiver lá, Deus resolve o problema. Só que Deus se manifesta através da vida do homem. Com certeza. Então, para que Deus esteja lá, nós temos que acertar nas escolhas e colocar pessoas com princípios cristãos, para que possam representar o povo de Deus, possa representar o povo de Volta Redonda. E o que eu achei muito bonito é que você está colocando Deus em primeiro lugar. Com certeza. Deus sempre tem que estar em primeiro. Foi, como eu sempre digo, o meu exemplo maior é meu pai. Meu pai foi um exemplo para mim, e minha mãe também, né? Minha mãe também é um grande exemplo para mim. Mas meu pai, ele marcou a minha história. Meu pai, pastor, meu pai faleceu com 98 anos de idade. Um grande homem de Deus. E quando ele me deixou, o meu chão abriu e eu falei, pô, e agora? Como é que faz? Simplesmente, quando eu vi aquilo, né? Meu pai partiu, eu falei, e agora? Só que meu pai me deixou um legado da palavra de Deus. Um legado que será levado a minha vida inteira. Qual é o legado? Seja honesto, seja um homem de Deus, não seja cristão, não seja evangélico, seja homem de Deus. Porque eu costumo dizer que cristão e evangélico, um monte pode ser. Homem de Deus é diferente. Homem de Deus tem intimidade. Homem de Deus tem história, tem bagagem. É aí que se diferencia um do outro. Então, foi esse o legado que ele deixou. Muitos vão falar que você está fazendo novamente o clichê. Mas não é o clichê. É a realidade. Falar, você tem que viver. E nós vivemos o que nós falamos. Exatamente isso. Homem de Deus é diferente. Inclusive, a política está desacreditada. E o povo de Deus também está desacreditado. Não se acredita mais que existe homem de Deus. Não se acredita mais no evangelho, no cristão. Mas eu peço à população, não acredite nisso, acredite no povo de Deus. Acredite no homem de Deus. O homem de Deus, ele não vai se pegar a detalhes humanos. Ele vai se apegar a detalhes divinos. E esse é o nosso objetivo. Eu ouvi uma frase, tem aproximadamente umas 2 semanas, que me marcou. Tem pessoas que, quando fala de política e coloca Deus, o coração dela se fecha. Mas eu estava conversando com uma pessoa há poucos dias
e a pessoa ela falava assim: eu prefiro discutir política hoje do que ser proibido de pregar o evangelho amanhã. Então essa frase ela me marcou muito, porque tem que ter pessoas com princípio. Tem que ter. Na gestão de uma cidade, de um estado e de um país. Tem que ter. E você estava falando, né, que você vive aquilo que você prega. E eu acho muito interessante porque as pessoas elas confundem muito. Elas acham que ser usado é ser aprovado. Nem sempre. E Deus ele está à procura de homens aprovados em Cristo. Aprovados em Cristo. E eu creio que Deus está levantando uma geração direcionada, que tem Deus no coração, para estar fazendo a mudança e fazendo a transformação. Verdade. Verdade. Como eu disse, não vai ter promessa. Não tem promessa. Perguntarem para mim, Beltesazar, quais são os seus projetos, ideias? A única palavra que eu vou dizer é: eu tenho um ideal. Fazer a diferença. Não existe mais nada. A frase que eu peguei de um general chamado General Cruz foi: tudo por um ideal. Mais nada. Um ideal. Qual é o meu ideal? Fazer a diferença. Não tem outro. Ah, vai dizer, não tem. Não tem promessa, não tem injeção de linguiça, não tem conversa fiada, não tem eu vou, eu faço, eu quero, não tem. Porque na política tem altos e baixos. Hoje eu prometo, amanhã eu não posso cumprir o que eu prometi. Então a melhor opção é: cala, não fala, apenas diga: eu vou fazer a diferença, onde eu puder fazer, com certeza. E claro, ouvir o povo, porque como nós dissemos antes, né? Nós estávamos conversando ali, a gente disse que o poder emana exclusivamente do povo. Tem um ditado popular que diz que a voz de Deus é a voz do povo. Então o povo decide. Então, quando o político entender que ele não é o patrão, quando o político entender que ele é um mero garçom, um mero funcionário, a política vai mudar. O político nada mais é do que um servidor. Ele vai servir ao povo. Então todos que estão aqui agora, nessa Vila Santa Cecília, todos que estão no bairro Retiro, na Valdac, ou no Aterrado, ou em qualquer outro bairro de Volta Redonda, Vila Brasília, Vale Verde, todos esses bairros são patrão. Eles mandam no prefeito, mandam nos vereadores, mandam no deputado, mandam no presidente. Eles mandam, porque quem vota é eles, quem dá o poder a eles, aos presidentes, aos governantes, são o povo. E até hoje, o que nós vemos? Nós vemos políticos que pensam que são donos do mundo. Se viram, né? Passa na rua, não fala com a população, não é amoroso, não é caridoso. E pelo contrário, o cara tem que entender que ele é um mero funcionário. Ele é um mero funcionário. Você não fala de qualquer maneira com o seu patrão. Ninguém fala de qualquer maneira com o seu patrão. Você tem medo, você tem um certo temor, um respeito pelo patrão. E nós vivemos uma época onde a política não está embasada nisso, no carinho com o patrão. E o patrão é quem? A população. Essa é a minha ideia. Sempre foi e sempre será. Sou um garçom. Eu disse na igreja um tempo atrás: nós somos garçom. Aí o pastor: que isso? Garçom é garçom. Maior é o que serve, né? Acabou. A palavra de Deus diz isso. Jesus fez isso. Ele baixou e lavou o pé do discípulo. Aí o pessoal: meu Deus do céu, você está lavando o pé. É isso aí, meu amigo. Maior é o que serve. Eu não posso, você não pode achar que você está, né, acima de tudo, sendo que você tem que estar sempre com a cabeça humilde. Você tem que sempre ser humilde. Não achar que você é o cara ou o dono da verdade. Essa é a minha ideia sobre política, né? É a minha ideia, assim, básica da política, que nós somos meros funcionários. Eu quero agradecer a sua presença, Tá certo. tá? Foi uma tarde muito agradável, Graças a Deus. que o Senhor concedeu para nós estarmos aqui. Verdade.
Quero agradecer você também que assistiu esse vídeo. Compartilha esse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aqui embaixo. Você que acredita no novo e nesse ideal que está sendo proposto pelo coração deste homem, apoie, nos ajude a compartilhar, a divulgar este conteúdo, porque nós temos a convicção de que sozinho nós não iremos conseguir. Verdade. Mas com a sua ajuda, nós iremos galgar patamares mais altos, e cada um que comprar esta ideia, que vestir esta camisa, vai colher os frutos. Com certeza. Quer fazer os agradecimentos? Fica à vontade. Quero agradecer a vocês que vão compartilhar esse vídeo, vocês que que estão aí provavelmente assistindo agora, muito obrigado, que Deus abençoe a sua vida. Aos meus amigos militares, né? Não esqueça que cabo é cabo, soldado é soldado, essa minha frase sempre foi falada. Nós vamos mudar a história e nós vamos levar, com certeza, sempre a segunda pele. E a nossa segunda pele, ela é verde oliva. E nós vamos mudar a história. E acredite, Deus tem um novo plano para a nossa vida. E nós temos que aceitar esse novo plano, tá certo? Que Deus abençoe vocês, que Deus possa iluminar e fazer com que vocês cresçam e passam a observar a política como importante para a sua vida. A política, ela é muito importante, tá certo? Que Deus abençoe e muito obrigado. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, e que você seja como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto na estação própria, as folhas não caem, e tudo quanto você fizer vai prosperar. Deus abençoe e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.